Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, versículo 1 a seguir. Nós vamos ler essa passagem para a nossa meditação. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7 e no versículo 1 a seguir. Diz a palavra do Senhor: quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para uma cidade chamada Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus. Jesus lhes disseram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estimava muito o nosso povo até o construir uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com ele. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomode, pois eu não mereço que entres na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor, de somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que me obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai, ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo para outro também, para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse à multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele, o encontraram empregado curado. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os discípulos e uma grande multidão foram com ele. Amados, aqui nós vemos nessa passagem o milagre que Jesus realizou na vida desse rapaz, né? Que era um funcionário, um empregado daquele oficial romano. E diz a palavra de Deus que esse rapaz estava enfermo, e muito enfermo. E então o centurião, o oficial, ouviu falar de Jesus. Veja o quanto é importante a divulgação da palavra de Deus. O quanto é importante nós falarmos a respeito dos milagres que Jesus operou nas nossas vidas. O quanto é importante falarmos das grandezas de Deus que Ele realizou em nossas vidas, na sua vida. Davi, o rei Davi, disse: Senhor,
as suas bênçãos são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça, são inumeráveis, que não se pode contar. São como a areia do mar. Muitos são os seus benefícios, que não se pode nem se esquadrinhar. Então Davi era um homem que testificava da grandeza de Deus, dos sinais, dos milagres. Davi não era um homem que só queria pedir: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero um apartamento, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Davi era um homem que era praticamente o homem mais agradecido do que pidão. Na verdade, Davi mais louvava a Deus, mais agradecia a Deus com seus louvores, com as suas palavras. E Davi tinha palavras que realmente agradavam o coração de Deus, os ouvidos de Deus, chamava a atenção de Deus. Davi tinha o chamado intimidade com Deus. E aquele homem, naquele momento, demonstrou isso. Esse centurião, esse oficial, estava com o seu empregado doente. Ora, raramente, esse é porque é um homem sincero, é um homem que tem caridade, tem compaixão pelo seu próximo, tem consideração pelo seu próximo, porque não é qualquer patrão, né? Não é qualquer patrão que se importa pelo empregado, pelo funcionário. Mas esse aí estava preocupado, muito preocupado, e a consideração por aquele empregado, aquele funcionário dele era muito grande. E ele mandou líderes, né? Líderes da sinagoga, homens que conheciam a palavra, conheciam, né? Ali falar a respeito da lei dos judeus, da Bíblia, da lei do Torá. Naquela época não era Bíblia, era lei do Torá. Então, quer dizer, eles conheciam. Então, quer dizer, enviar homens até Jesus para pedir para Jesus ir até a casa dele, para falar com ele, para ver o servo dele, para ver o empregado dele, porque o empregado dele estava enfermo à beira da morte. Mas ele tinha certeza que se Jesus fosse na casa dele, o empregado dele ia sarar, o empregado dele ia ser curado, porque já estava no coração daquele homem determinado. E quando está determinado a bênção de Deus, nada pode impedir. Quando o nosso coração está determinado com Deus, e o coração daquele homem já estava determinado. Então no coração dele, ele já tinha convicção de que o milagre era certo se Jesus fosse lá na casa dele. Mas o mais interessante é que quando Jesus, ouvindo o pedido daquele pessoal, aqueles líderes da sinagoga ali, os líderes chegaram: mestre, vamos até a casa desse homem, porque muito esse homem fez pelo povo aqui. Esse homem é um homem respeitado, conhecido aqui na região, fez até uma sinagoga para nós adorarmos a Deus. Vamos até a casa dele. Então Jesus, atendendo ali naquele momento o pedido daqueles líderes, né, espirituais, sacerdotes ali, Jesus foi até a casa do centurião, do oficial romano. Mas quando chegou no caminho, logo estava ali o oficial, com alguns dos seus soldados, com alguns de seus conhecidos, e logo enviou mais uns 3 ou 2, a Bíblia fala que é alguns, mas vamos falar que é 2 ou 3, e disse para eles: vai de encontro a Jesus. Veja só a humilhação desse homem. Vai de encontro a Jesus e diz para ele que não precisa ele vir na minha casa, porque eu não sou digno de que ele entre debaixo do meu telhado. Não sou digno nem de conversar com ele. Veja em que posição que esse homem se colocou. Ele se colocou lá embaixo. Ele se humilhou. E a Bíblia diz o quê? Aquele que se humilha, Deus o exalta. Aquele que se humilha, Deus o exalta. E aquele homem naquele momento se humilhou diante de Deus. Se humilhou para quê? Porque ele reconheceu que ele era pecador. Porque ele era um soldado, ele era um oficial. Ele reconheceu que na guerra ele tirou muitas vidas, né? Teve que combater os combates, teve que fazer, né, conquistar propriedade, conquistar
território na época. Então ele reconheceu seus erros, seus pecados, e ele viu que ele não tinha, né, em si mesmo condições de falar com Jesus, porque Jesus era santo. Ele viu em Jesus a santidade, ele viu em Jesus a pureza, e ele viu nele o pecado. Então ele disse: Senhor, eu não sou digno nem de falar contigo, mas diz para ele, disse aos seus servos ali, diz para Jesus que somente uma palavra que ele disser, somente uma palavra que ele falar, o meu servo vai sarar. O meu servo vai sarar. E naquele momento, Jesus olhou para o povo, e quando olhou para o povo, disse assim: nunca vi, olha só, na frente do povo Jesus fala, multidão, Jesus fala, até na frente dos discípulos, os 12 estavam ali com Jesus, e Jesus disse: nunca vi fé tão grande como essa, nem mesmo no meio do povo de Israel, nem mesmo no meio do povo de Deus, do povo de Israel, eu não vi uma fé como essa. Então assim será feito. E naquela mesma hora que Jesus determinou o milagre, o servo, o empregado daquele homem, se levantou e foi curado para a glória do Senhor nosso Deus. Naquele momento, o homem levantou, já curado, restaurado a sua saúde, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas o mais interessante é que muitas das vezes as pessoas vão em tantos lugares, né, procurar a solução, batem em tantas portas, e às vezes a solução está mais perto de nós do que possamos imaginar. A solução está na palavra de Deus. O salmista, ele chega a dizer no Salmo 1, ele diz bem claro: bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor, não se detém no caminho, não ouve conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo que plantar prosperará. Isso é vitória, isso é bênção para aqueles que meditam, para aqueles que se alimentam, para aqueles que se enchem da palavra de Deus, para aqueles que têm o desejo de estar no culto, de estar na igreja, não só para tocar um instrumento, não só para cantar, não só para ficar lá olhando o vestido de fulano, de cicrana, olhar que carro que fulano comprou, olhar se a igreja mudou o figurino, olhar se a igreja mudou o telhado, a frente, não só para dizer que a igreja é grande, a igreja tem status, tem nome, não. São pessoas que realmente se identificam com Deus e servem a Deus independentemente de qualquer coisa. Ele está no primeiro mandamento: amará a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Então para ele é como Abraão, no meio de seus irmãos, no meio da sua parentela, Abraão era o mais rico. Mesmo ele tendo toda aquela riqueza, seu coração não estava feliz, estava faltando alguma coisa, e essa coisa era Deus que estava faltando na vida de Abraão. Deus disse para Abraão: sai daí, Abraão. Então às vezes a solução não está no próximo, a solução não está no pastor, no obreiro, na obreira, amém? A solução está na palavra de Deus. A solução está quando nós paramos para ouvir Deus falar conosco. Muitas pessoas que procuram, às vezes, revelação, visão, não sou contra, né? Eu sou pentecostal, não sou contra. Mas o que eu quero dizer é que às vezes esperamos que Deus faça um cenário como
faz os filmes de ficção, Hollywood, essas coisas tal, mas Deus às vezes fala de uma maneira tão simples. Veja só que Jesus foi à casa daquele homem, mas o homem pediu para Jesus nem entrar, porque ele não era quer dizer, de uma maneira tão simples, o milagre aconteceu, e de uma humilhação tão grande, e de um reconhecimento tão profundo, porque Jesus reconheceu que não havia fé ali em Israel como a fé daquele homem. Assim, talvez você que está aí nessa noite, você que está aí talvez com o filho, com a filha, nos vícios das drogas, talvez você está aí com o esposo nos vícios da bebida, talvez você está aí fraca espiritualmente, caído, talvez você quer abandonar a fé. Eu quero dizer para você, se você ler a Bíblia, você vai ver que todos passaram, enfrentaram problemas, lutas, dificuldades, mas eu quero falar para você sobre as vitórias que eles tiveram também. E quando a gente crê na palavra de Deus e persevera na palavra do Senhor, nós temos a vitória, nós conquistamos as bênçãos do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que persevera, aquele que clama, busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Então ele está dizendo claramente, ali estava o rei Salomão, assumindo a posição de Davi, e ele se encontrou com dificuldade, e quando Deus aparece, Salomão pergunta para Salomão: o que você quer, Salomão? Pede que eu quiseres que eu vou te dar. O que Salomão pedisse naquela hora, meu amigo, minha amiga, o que Salomão pedisse naquele momento, Deus faria. Se Salomão falasse: Senhor, eu quero viver eternamente, Salomão viveria, até nos nossos dias de hoje. Se Salomão dissesse que quer ser o mais rico do mundo, ele seria. Mas Salomão, a preocupação dele não era a grandeza, não era a riqueza, não era o ouro, a prata, que enchia o coração, os olhos de Salomão, mas a preocupação dele estava no povo. Tanto é que ele diz: como, Senhor, que eu vou ter sabedoria para julgar, para governar esse povo? Como que eu vou sair e entrar no meio desse povo? Como que eu vou falar com eles? Me dê sabedoria para que eu possa falar com esse povo, porque quem sou eu? Olha só, ele se humilhando. Quem sou eu para julgar, para falar com esse povo tão abençoado, tão grande como o seu povo? E Deus se agradou das palavras de Salomão. As orações, as palavras, elas são poderosas. As nossas palavras são poderosas, amado. Então temos que ter muito cuidado. E quando a gente está orando, as nossas palavras, elas têm poder, porque elas atravessam o universo, a atmosfera, e vai até o trono de Deus, para vir de lá as nossas respostas. E dependendo do que vai chegar lá em cima, a sua resposta pode demorar, a sua resposta pode chegar agora, a sua resposta pode chegar amanhã, pode chegar logo mais à noite, mas ela vem, porque pela palavra, Jesus disse que tudo é pela palavra. Deus formou com poder e a palavra. Ele disse: haja luz e houve. Haja estrela, haja isso, haja aquilo. E tudo foi formado através da palavra. Enfim, todas as coisas são formadas através da palavra. Quando você diz: vou comprar um carro, é a palavra, é o poder da palavra. Então você compra um carro, você falou uma coisa que você ia comprar, então você determinou através da palavra e você comprou. São as palavras. É por isso que nós cristãos devemos ler a palavra. E o Senhor diz: meu povo perece, não recebe bênção, são dizimistas, são ofertantes, vão todo dia na igreja, jejua a hora, mas não recebe bênção. Por quê, pastor? Por falta de meditar na minha palavra,
meu povo perece por não conhecer a minha palavra. Porque o jumento conhece o seu dono, né? Até os cabritos conhecem o seu dono. Até as ovelhas ouvem a voz do pastor, mas meu povo não ouve a minha voz. E é verdade. Quantas das vezes você já saiu da sua casa para ir buscar conselho de um irmão, de uma irmã? Eu sei que isso é bom, mas se a palavra de Deus estava ali na sua casa, na sua mesa, na sua estante, no seu quarto, era abrir a palavra com fé e acreditar. Quando você abrisse a palavra de Deus, iria se revelar a você. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós lemos ela e tomamos posse daquilo que lemos, então ela se torna real em nossa vida. É isso que devemos pedir a Deus, para Deus nos ensinar a entregar a eles todos os nossos anseios, nossos desejos, nossos objetivos, entregar a Ele e confiar nele. Confiar. É como você botar o dinheiro no banco, na conta bancária, e você saber que está lá, ninguém pode mexer, é teu. A gente tem que aprender a confiar em Deus dessa forma. E eu oro sempre a Deus para que Deus me dê essa confiança, essa certeza. E quando eu entregar a mão nas mãos dele, é para ele resolver, para ele descansar o meu coração, descansar a minha mente, me tranquilizar, porque diz lá no Salmo 23, ele faz pousar em pasto verdejante, significa tranquilidade, significa alguém que vai estar ali deitado ali, naquele gramado todo verdinho, embaixo de uma sombra, tranquilo, sabendo que tem alguém superior, mais poderoso, que pode todas as coisas e que pode solucionar. Ele diz: por que te aflige, ó minha alma, disse Davi, por que te aflige, se tem um Deus que cuida de mim? Por que te abate, ó minha alma, se tem um Deus que protege, que é o meu refúgio, minha torre forte? Veja só, amados, tantas palavras poderosas tem na Bíblia, que a gente pode falar. A gente vai passar noites e mais noites falando a respeito das palavras poderosas na oração dos homens de Deus. E ali, quando aquele oficial, encerrando já a mensagem, disse uma palavra só, que ele disser, meu criado vai sarar, vai ser curado. E você sabe qual foi a palavra que Jesus falou? Você sabe? Qual foi a palavra que Jesus disse? Então o que acontece? Quando a palavra diz que Jesus, naquele momento, falou para aquele homem, vai, falou para aqueles homens, vai, já está curado. Jesus naquele momento determinou a cura, a vitória na vida daquele homem. Veja só o que Jesus disse para aquele homem. Veja só que aqui no versículo 5, no 6, então disse Jesus com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa, e acho que também não mereço a honra de falar contigo pessoalmente, com o Senhor. Veja só que palavra
poderosa, que palavra tremenda falou esse homem para Jesus. Coisa tremenda, amados ouvintes, que Jesus disse para aquele homem. Então, que você saiba que Jesus tem todo o poder no céu e na terra para realizar milagres na sua vida. Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.